Olá, e que a paz de Deus ilumine o seu dia e toda a sua semana. Hoje a gente vai mergulhar fundo num material fascinante que são as notas introdutórias da Bíblia de Estudo Holman sobre um livro, bem curto, mas, nossa, explosivo, a Carta aos Filipenses. Olá, que a paz esteja com todos. A nossa missão aqui é tentar desvendar um paradoxo, que para mim é o coração dessa carta. Como um homem, sabe, acorrentado numa prisão, talvez a um passo da morte, escreveu o que a gente conhece como o texto mais alegre de toda a Bíblia. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque alegria, nesse contexto, parece assim totalmente contraintuitiva. Completamente. E é por isso que entender as circunstâncias, quem era Paulo, onde ele estava, para quem ele escrevia, isso não é só um detalhe histórico, sabe? É o único jeito de a gente entender como uma corrente pode virar um púlpito e o desespero pode se transformar em esperança. Uma corrente que se tornou um púlpito. Nossa, essa imagem é muito poderosa. Então vamos começar exatamente por aí. O autor, a gente sabe, é o apóstolo Paulo. Sobre isso, assim, quase não há discussão. Certo. Mas o onde é o que muda toda a história. Ele não está no escritório confortável com uma vista bonita. Ele está preso. Preso em Roma, ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Exatamente. E o que poderia ser visto como o fim da linha, né? O fracasso total do ministério dele, Paulo ressignifica de uma forma impressionante. Ele mesmo diz isso lá no capítulo 1. Ele escreve tipo, olha, quero que vocês saibam, irmãos, que o que me aconteceu, na verdade, serviu para fazer o evangelho avançar. Pensa nisso. Os guardas do palácio, a elite do império, estão acorrentados a ele, ouvindo sobre Jesus 24 horas por dia. Nossa. E os outros cristãos em Roma, vendo a coragem dele, começaram a pregar com mais ousadia ainda. O plano para silenciá-lo acabou virando um megafone. É incrível pensar nisso. Que o lugar do maior sofrimento dele se tornou a sua maior plataforma. Isso muda tudo. Mas para essa mensagem ter tanto impacto, o público do outro lado também precisava ser especial, né? O que a gente sabe sobre essa igreja em Filipos? Filipos não era uma cidade qualquer, era uma colônia romana na Macedônia. Pensa numa mini Roma plantada em solo grego. Entendi. E ela ficava numa localização super estratégica, na famosa Via Egnácia, que era uma artéria do império. E os cidadãos de lá, muitos deles veteranos do exército romano, tinham um orgulho imenso da identidade romana deles. Tinham privilégios, isenção de impostos. Eles se viam como cidadãos de Roma em primeiro lugar. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se esse pessoal tinha tanto orgulho de ser romano... E tinham muito. E aí chega Paulo falando de uma pátria celestial, isso não soaria, sei lá, quase como uma afronta, uma provocação? Poderia sim, totalmente. E é aí que tá a genialidade da abordagem dele, sabe? Ele não chega batendo de frente, ele não nega a cidadania terrena deles. Pelo contrário. Ele usa isso. Ele usa isso como uma analogia, uma ponte para algo muito, muito maior. É como se ele dissesse, vocês se orgulham de ser cidadãos do maior império da Terra? Ótimo, mas deixa eu contar sobre a sua verdadeira cidadania, uma que é eterna. Ele pega o maior valor cultural deles e vira de cabeça para baixo para ensinar uma verdade espiritual profunda. É uma jogada de mestre. Entendi. Ele não confronta, ele eleva a perspectiva. E essa conexão não era só retórica, né? Existia um laço muito forte entre Paulo e essa igreja primeira que ele fundou na Europa. A carta é descrita como a mais pessoal, a mais afetuosa dele. Sem dúvida. Havia uma história ali. A igreja nasceu no meio da perseguição e, desde o começo, eles se tornaram parceiros de Paulo. E o motivo mais imediato para ele escrever essa carta foi bem prático, na verdade. Que foi? Agradecer uma doação em dinheiro que eles enviaram para ajudá-lo na prisão. Então era em parte um recibo de doação recebida com sucesso. E risos, de certa forma, sim. Mas era muito mais que isso. Essa generosidade não foi um ato isolado. Os filipenses o apoiavam financeiramente de forma bem consistente. E a carta era também uma forma de prestar contas. Como assim?
Eles enviaram a oferta por um membro da igreja chamado Epafrodito. Só que a viagem foi dura e o Epafrodito ficou doente e quase morreu. E a notícia deve ter chegado em Filipos e deixado todo mundo em pânico. Ah, então a carta era um bilhete de agradecimento e também um boletim de saúde. Tipo, gente, obrigado pelo dinheiro e, a propósito, nosso amigo quase morreu, mas agora tá bem e voltando para casa. Exatamente. Era um ciclo de cuidado mútuo. Eles se preocupavam com Paulo na prisão e Paulo se preocupava com a preocupação deles sobre o Epafrodito. Essa teia de afeto, de cuidado, é o tecido que compõe a carta. Ele está celebrando essa parceria, essa comunhão no Evangelho. Mas a carta não é só flores e agradecimentos. Paulo também dá umas puxadas de orelha, certo? Ele parece bem preocupado com a unidade da igreja. Sim, ele estava. Parece que existiam alguns atritos, talvez entre duas mulheres importantes na comunidade, Evódia e Sintique. E para Paulo, uma igreja dividida é como um exército que luta contra si mesmo, sabe? Em vez de lutar contra o inimigo, a desunião neutraliza o testemunho. Faz sentido. Por isso, ele faz um apelo tão apaixonado para que eles tenham o mesmo modo de pensar, que sejam um em espírito e propósito. E para ensinar sobre unidade, ele não dá simplesmente uma palestra. Ele usou o exemplo mais poderoso que existe. E a forma como ele faz isso é genial. A análise da Holman sugere que ele encerre na carta algo que os filipenses provavelmente já conheciam e cantavam. Um hino. Um dos primeiros hinos da igreja. A estrutura poética, o ritmo, tudo indica que não foi Paulo que escreveu ali na hora, mas que ele pegou um hit da igreja primitiva para ensinar a lição mais importante de todas. Uau, então ele está usando a trilha sonora da fé deles para ensinar uma lição. Isso é brilhante. E o que esse hino dizia? Ele é o coração teológico da carta, está lá em Filipenses 2. O hino diz que Jesus, embora fosse Deus, não se apegou aos seus privilégios divinos. Pelo contrário, ele se esvaziou. É uma palavra forte. É uma palavra poderosíssima. As notas explicam que isso não significa que ele deixou de ser Deus. Significa que ele voluntariamente abriu mão da sua glória, dos seus direitos, para assumir a posição mais humilde possível. A de um servo, um ser humano. E não parou aí. Não parou aí. Ele foi obediente até a morte, e a morte mais humilhante de todas, a cruz. E a conclusão do hino é que, por causa dessa humildade extrema, Deus o exaltou ao lugar mais alto. Exatamente. A mensagem de Paulo é clara. Vocês querem a receita para a unidade? É esta. Parem de pensar nos seus próprios interesses e olhem para os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude de Cristo, que abriu mão de tudo por vocês. Ele define um padrão de humildade que é, assim, radical. Um padrão altíssimo. E, além dos problemas internos de unidade, também havia ameaças externas. Paulo adverte contra um grupo que ele parece desprezar, os mestres judeus legalistas. Sim, esse era um problema recorrente. Eram grupos que chegavam depois de Paulo e diziam: olha, acreditar em Jesus é ótimo, mas não é o suficiente. Para ser salvo de verdade, você precisa seguir as leis judaicas, precisa se circuncidar. Eles estavam adicionando obras humanas à graça de Deus. Exato. E isso para Paulo era um veneno que corrompia todo o evangelho. Imagino que, para combater uma ideia tão arraigada de que a gente precisa fazer por merecer, ele precisava de um argumento muito pessoal, quase um testemunho. E é exatamente o que ele faz. É como se ele colocasse todas as medalhas dele na mesa, só para depois varrer tudo para o lixo. Ele lista o currículo impecável dele: circuncidado, israelita puro sangue, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso, irrepreensível segundo a lei. Ele era o garoto propaganda do judaísmo. Se alguém podia ser salvo por mérito, era ele. Era ele. E então vem a grande virada. Ele joga tudo isso fora. Ele não só já dá fora. Ele diz que considera tudo isso perda, esterco, lixo, em comparação com a grandeza de conhecer a Cristo. É uma declaração chocante. Com certeza. Ele está dizendo que a justiça que importa não é a que vem do cumprimento de regras, é a que vem de Deus pela fé em Jesus. A salvação é um presente, ponto final. Qualquer outra mensagem é uma fraude perigosa. Unidade, humildade, a pureza do evangelho. São temas bem pesados.
E ainda assim, a palavra que mais se repete na carta, a que define o tom dela, é alegria. Como isso é possível? No meio da prisão, da ameaça de morte, dos conflitos na igreja, como ele pode genuinamente falar de alegria uma dúzia de vezes? A resposta, e talvez a maior lição de Filipenses, é que a alegria de Paulo não tinha nada a ver com as circunstâncias dele. Era totalmente independente delas. A fonte era outra. Certo. Ele se alegrava porque sabia que, mesmo preso, o evangelho avançava. Ele se alegrava pela parceria e pelo amor dos amigos em Filipos. Ele se alegrava porque a identidade dele não estava em ser um homem livre ou um prisioneiro, mas em pertencer a Cristo. A alegria dele era um ato de desafio teológico. Um ato de desafio, gostei disso. Ele está dizendo que o que acontece do lado de fora não tem o poder de tocar naquilo que ele tem do lado de dentro. Perfeito, é isso. Para ele, viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele vivesse, continuaria servindo a Cristo. Se morresse, estaria com Cristo, o que para ele era ainda melhor. Com uma perspectiva dessas, o que o Império Romano poderia fazer contra ele? Nada. A carta redefine a alegria, tira ela da categoria de emoção passageira e coloca na categoria de convicção profunda e inabalável, ancorada na pessoa e na obra de Jesus. Então, quando a gente junta tudo isso, qual é o legado duradouro desta pequena carta? Por que ela ainda nos impacta tanto hoje em dia? Porque ela é um guia prático para a maturidade cristã. Ela nos mostra como é a fé vivida no mundo real, com todas as suas pressões, seus problemas. E Paulo não faz isso só com mandamentos, ele nos dá exemplos vivos. Certo, não é só uma lista de crenças, é uma galeria de heróis da fé para a gente imitar. Exatamente. O modelo supremo, claro, é Cristo, com sua humildade radical, mas depois ele aponta para Timóteo, um jovem líder que se importava genuinamente com as pessoas. Ele elogia Epafrodito, o mensageiro que arriscou a própria vida pela causa. E, com muito cuidado para não parecer arrogante, ele se oferece como exemplo, não como alguém que já chegou lá, mas como alguém que está correndo em direção ao alvo. A fé, para Paulo, tem um rosto. Faz todo sentido. Então a carta nos ensina a sustentar o Evangelho, a manter uma perspectiva eterna mesmo nas dificuldades e a viver de forma humilde e unida, e tudo isso centrado em Cristo. É isso. Filipenses nos oferece um roteiro para uma vida de fé que é coesa, humilde e, paradoxalmente, cheia de uma alegria resiliente. É um convite para a gente encontrar nosso propósito e contentamento não nas circunstâncias, mas no centro de tudo, que é Cristo. Fica muito claro que a carta aos Filipenses é bem mais que um bilhete de agradecimento. É uma meditação profunda sobre unidade, humildade e, acima de tudo, uma alegria que desafia a lógica, porque está ancorada em algo que nenhuma prisão pode confinar. E ela nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa o desafio que Paulo lançou lá para os seus primeiros leitores. Onde nós baseamos a nossa identidade e a nossa alegria? Nas nossas conquistas? No nosso status? Na nossa segurança? Como os cidadãos orgulhosos daquela colônia romana? Ou em algo infinitamente mais profundo e duradouro? A mensagem de Paulo propõe uma inversão completa do nosso sistema de valores. E um pensamento final para reflexão. Em certo ponto da carta, Paulo revela o desejo mais íntimo dele, que é partir e estar com Cristo, o que ele descreve como incomparavelmente melhor. É um vislumbre da esperança dele, mas, logo em seguida, ele conclui que ficar é mais necessário por amor aos filipenses. Essa tensão é incrível. Isso revela uma tensão fascinante entre o anseio pela eternidade e o serviço abnegado aqui e agora. A questão que fica é: como nós, hoje, podemos equilibrar essa perspectiva do céu com um compromisso apaixonado e prático com as pessoas ao nosso redor? Que Deus abençoe a todos os ouvintes.